Um dia abençoado para você e para sua família é a minha oração nesta manhã. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e é muito bom estar aqui mais uma vez para juntos nos alimentar com esse banquete maravilhoso da Palavra de Deus. A minha oração é que a sua noite tenha sido uma noite reparadora, de um sono abençoado, e seu amanhecer tenha sido tão bom quanto o meu. Por quê? Porque eu estou aqui falando com você. Eu já falei com o meu Deus, porque quando nós amanhecemos, nós precisamos ter o costume, né, de agradecer ao Senhor por aquela noite, por aquele dia que Ele nos concede mais uma vez. E é muito bom agradecer. Agradecer é uma porta aberta para receber mais bênçãos. Você sabia disso? Que quando nós agradecemos, nós recebemos mais bênção ainda? Uma vez eu disse para uma pessoa assim, olha, quando você agradece a Deus aquilo que você já recebeu, você conta um testemunho daquilo que você já recebeu, você vai desocupando o lugar, deixando, já agradeceu aquele milagre, aquela bênção, e você precisa de mais, vai deixando espaço para que você receba mais outras bênçãos. E isso é maravilhoso. E hoje eu agradeço mais uma vez ao meu Deus por estar aqui nos alimentando, me alimentando com você nesse banquete, nessa mesa maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Eu quero meditar hoje, veio ao meu coração uma palavra, e a palavra é na medida certa, exatamente. E aí veio ao meu coração e a lembrança na minha mente de um tempero que nós usamos na cozinha. Nós usamos para preparar alimentos, e você conhece muito bem. Você como dona de casa, você como cozinheiro, e eu costumo dizer que os homens, quando eles se especializam em preparar alimentos na cozinha, muitas vezes cozinham melhor do que muitas mulheres, sabia disso? Mas o bom é que nós não vamos falar sobre cozinhar bem ou cozinhar mal. Não, nós vamos falar sobre um tempero. Nós vamos falar sobre algo que Jesus falou quando ele estava ensinando os seus discípulos. Ele falou sobre o sal. E eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo 13 ao 16. Eu vou ler. A nossa meditação nessa manhã é Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor nos traz nessa manhã. É uma palavra abençoadora, falando sobre o sal, o valor do sal. Mas para que serve sal? Sal serve para temperar as comidas, sal serve para salgar, para conservar. E aí eu achei aqui um comentário aqui num dicionário bíblico que diz assim: o sal, empregado nos diversos cultos religiosos, para os hebreus, o Mar Morto, também denominado Mar Salgado, constituía-se na fonte de onde retiravam o sal. Sem contar o uso como tempero e na conservação dos alimentos, servia como elemento fundamental aos sacrifícios no templo. Também servia como moeda aos povos antigos,
visto que costumavam pagar suas dívidas com sal, de onde ocorre o vocábulo salário. Olha só. E aí, Jesus, quando ele está ensinando aos seus discípulos, e o bom que essa palavra chegou para nós, ele fala exatamente sobre esse tempero tão maravilhoso, essa moeda usada na época dos antigos. Algumas vezes, gente, eu ouvi uma frase assim: nem tanto, nem tão pouco. Já ouviu isso? Nem tanto, nem tão pouco. Pois é, assim deve ser a vida do cristão. Nem tanto, nem tão pouco. Nem um exagero, nem a falta. Não é? Nem se vai ao extremo, nem fica lá atrás. A nossa vida precisa ser temperada. E o sal não pode ser usado com muita proporção, porque ele pode salgar demais e estragar. Mas tem que ser usado na medida certa. Então, a Bíblia nos diz que nós somos sal da terra. Foi o texto que nós lemos aqui em Mateus 5, a partir do versículo 13. Nos mostra um lindo ensinamento de Jesus, como deve ser a nossa condição, a condição de sal. Estarmos na medida certa, na hora certa, falando as palavras na medida certa, sempre orientados pelo Senhor, nosso Deus. Vamos pensar um pouco, para que serve o sal? Já falei, serve para temperar a comida, salgar carnes, não é? Tem uma tal de uma carne do sol no Nordeste, tem a carne de charque. Para quem gosta de carne, dizem que é muito bom, não é? E serve para conservar. E como é maravilhoso nós sermos comparados ao sal. E sal na medida certa, para conservar o quê? A nossa fé em Deus. Para conservar o quê? O nosso testemunho diante dos homens. Para conservar o quê? A palavra de Deus que vive na nossa vida. O sal, já falei, serve para salgar. Serve também para saborizar. Quantas vezes nós chegamos, às vezes eu costumo dizer assim, veja se o sal está bom. Mas é melhor estar com menos sal, porque você pode colocar um pouco mais na sua comida, não é? Do que estar salgado demais e você não conseguir comer. Não é assim? Então, tudo tem que ser na medida certa. Agora pensa uma coisa. Muitas vezes nós erramos a mão nos temperos. E às vezes eu já vi pessoas colocando batata dentro do feijão, porque salgou demais para tirar um pouco o sal. Fazer as suas manobras de dona de casa, sempre se faz muita coisa assim. Coloca um pouquinho mais de água, não é assim? Para ver se melhora o sal. Mas o melhor é tomar cuidado com a quantidade de sal que nós vamos usar. E essa é a palavra que o Senhor dá para nós nessa manhã. Seja sal na medida certa, na medida de abençoar, na medida de saborizar. Como é que eu posso saborizar a vida do meu irmão? Falando palavras abençoadoras e ficando calada na hora que precisa se ficar calada. Nem toda hora é hora de se responder, nem toda hora é hora de questionar, nem toda hora é hora de dar opinião. Existem momentos que nós precisamos nos calar. Essa é a hora que o sal é colocado na medida certa na vida do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso companheiro, da nossa companheira, da nossa família, não é? Muitas vezes nós entramos em problemas porque nós queremos falar demais. Achamos que todo mundo tem que fazer o que nós queremos e não é assim. Jesus não ensinou assim para os seus discípulos, ele disse, vós sois o sal da terra, né? E aí, essa palavra, ela diz assim, olha o que é que Jesus fala. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, mas nós estamos falando em sal. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Se o sal não estiver bom, se o sal não foi usado como devia usar, não foi manuseado como deveria manusear, não vai servir para nada, só para ser pisado, não presta mais para nada, só serve para lançar fora.
não serve para adubo, não serve para nada. Então, que nós sejamos sal na medida certa, para que nós possamos ser canal de bênção na vida de mais alguém. Agora, nós vamos pensar um pouco na grande responsabilidade nossa como filhos de Deus. Olha que responsabilidade imensa que nós temos. Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus e chamados para uma vida com o Senhor, como noiva do Cordeiro. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja amada. Nós temos sim uma responsabilidade e nós devemos continuar em vigilância para não sermos levados a deixar que percamos toda a ação de bênção que tem o sal na medida certa. E essa medida, quem nos concede é o Senhor, exatamente através, sabe do quê? Do conhecimento e da obediência da sua palavra. Por isso nós estamos aqui toda manhã, quando o Senhor nos concede essa bênção, compartilhando uma porção da palavra de Deus para que a nossa vida continue sendo alimentada dia após dia, prosseguindo nessa jornada, prosseguindo nesse caminhar, sabendo que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então vamos ser sal na medida certa para glorificarmos e engrandecermos ao nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso devocional, Manhã com Palavra. E que o Senhor Jesus continue te abençoando. Eu só vou te pedir um favor. Deixe seu gostei para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Se tiver um comentário, você pode colocar. Você pode também compartilhar esse vídeo com mais alguém. Beijo no seu coração e que o Senhor Jesus continue nos abençoando nesse dia para continuar sendo sal na medida certa, abençoando a cada um que nos rodeia. Deus nos abençoe.